Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de culto doutrinário aqui no canal da Igreja Cristã Maranata. E eu quero dar as boas-vindas a você que recebeu um convite na forma de um link para participar desse culto, para assistir ao culto, para aprender acerca das doutrinas bíblicas, daquilo que a Palavra de Deus nos ensina, que é necessário vivermos para alcançarmos a bênção maior que Deus tem para nós, que é a salvação. Então, seja bem-vindo ao nosso canal, você que nos visita, vamos assim dizer, e desde já eu convido aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, ou você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo. Nós vamos dar início a esse culto e nós vamos fazê-lo com uma oração. Aqueles que puderem e que desejarem, se quiserem, estejam de pé agora. Nós vamos fazer uma oração em atitude de reverência a esse momento em que estamos entrando na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E o fazemos, Senhor, porque precisamos desta bênção, porque somos falhos, imperfeitos, pecadores. Senhor Deus, e a partir da experiência do derramar, de sermos revestidos pelo sangue de Jesus, pela operação do Teu Espírito, é que nós temos os nossos pecados perdoados e podemos entrar na presença de um Deus que é 3 vezes santo. Senhor, louvamos por esse recurso e pedimos que Tu continues a falar ao nosso coração ao longo de todo esse culto. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar. Nós vamos dar início a esse momento agora com um louvor. Já aclamamos, o culto já foi iniciado e nós vamos agora louvar ao Senhor. E logo após esse louvor, então, o pastor vai trazer a mensagem para nós, o estudo para nós nessa terça-feira. Vamos glorificar ao Senhor e, na sequência, os irmãos estarão ouvindo a mensagem. Glórias a Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que estiverem nas suas mãos, poderão abrir no Salmo 8, verso 3. O texto está projetado aqui à frente, verso 4. Diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e estrelas que tu preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Esse salmo foi um salmo escrito por Davi. E, naturalmente, o salmo nos leva ao entendimento de louvor, né? Os salmos normalmente são louvores de adoração, glorificação ao Senhor. E o salmo ele tem um conteúdo poético. Nós vemos aqui a poesia, né? A poesia de Davi falando exatamente dos céus, de tudo aquilo que Deus fez e fazendo também uma pergunta. Mas ele não é somente profético, mas o salmo também é doutrinário e é profético, porque há uma profecia em toda a palavra de Deus, desde o
Velho Testamento, especialmente no Velho Testamento, no Novo Testamento para a vida da igreja, mas nós vemos a profecia completa sobre o grande projeto de salvação de Deus. E é exatamente sobre este ponto que nós vamos falar um pouco aqui neste culto. O homem sempre, pode passar, o homem sempre ele procurou alcançar uma bênção para a sua alma. E na verdade, porque ele perdeu a comunhão com Deus desde o Éden, quando ele transgrediu, quando ele perdeu tudo aquilo que, na verdade, Deus estava colocando à sua disposição pela sua desobediência à palavra, aquilo que Deus tinha falado. Então, ele perde aquele bem maravilhoso que é a comunhão com o Criador. E ele conheceu a morte, né? A morte é exatamente um juízo que veio por conta de uma escolha do homem, por tudo aquilo que ele escolheu o seu caminho, ele escolheu a sua vida, fez uma escolha que foi uma má escolha. E a morte traz exatamente à vida do homem os elementos pelo qual o homem sofre. Porque o homem foi criado para ter vida. O homem foi criado para ser o louvor da glória do Senhor. E quando ele perde isso, porque ele perdeu o contato com o Criador, com Deus, então ele sai numa busca pela vida, uma busca pela felicidade e uma busca pela paz. E o que é importante para nós entendermos é que, na verdade, o homem começa a contemplar toda a obra da criação e querer entender os mistérios dessa obra criadora, no caso o universo, né, extraordinário, as estrelas, o sol, tudo aquilo que, na verdade, esconde enigmas, esconde segredos, esconde mistérios, para que ele pudesse alcançar, na medida em que ele conhecesse esse mistério, alcançar aquilo que ele perdeu, alcançar a vida, alcançar a felicidade, alcançar a paz. E a ciência, na verdade, durante esses 3.000 últimos anos, podemos dizer assim, ela sempre procurou isso. O homem, desde que saiu da eternidade, a palavra diz assim que toda a sua imaginação era má, foi corrompida. Deus escolheu servos que temeram ao Senhor, que tiveram uma comunhão com Ele, mas o mundo, de uma maneira geral, era a imaginação do homem. Nós vemos homens extraordinários que, na verdade, tentaram buscar esse mistério, eram chamados filósofos, né? Nós vemos aqui vários, uma relação imensa de filósofos, e que podemos citar muitos outros, né? Eram homens como Tales de Mileto. Tales de Mileto viveu no ano 700 a.C., foi um dos filósofos chamados naturalistas. E eles queriam, na verdade, os filósofos naturalistas queriam uma explicação para os mitos, que eram imaginações fantasiosas que o homem tinha acerca da própria natureza. E tanto ele quanto outros que vieram, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, todos eles contemplavam o universo para tentar descobrir os segredos. Para alcançar o quê? Alcançar a felicidade, a bênção que o homem havia perdido lá no Éden. Observem que esses filósofos foram cientistas também, eram homens extraordinários. Pitágoras, né? Ele, na verdade, Pitágoras, ele colocou o universo, observava o universo e disse assim, olha, as medidas do universo, elas são matemáticas, são geométricas. E ele postulou muitas coisas com relação a isso. Sócrates, Platão, Aristóteles, nós vemos cientistas como Aristarco. Aristarco, ele naquele ano, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, ele já planejou, ele colocou, postulou, né, um sistema planetário que é o sistema que nós conhecemos, o Sol girando em torno, a Terra girando em torno do Sol, sistema em que a Terra não era estática. Nós vemos Hiparco também. Hiparco catalogou mais de 1.000 estrelas, num tempo em que não havia nem um telescópio, não havia nada disso. Cláudio Ptolomeu, e aí vem Copérnico, né, que na verdade estabeleceu aquilo que os dogmas impediam durante a Idade Média, né?
de que a ciência evoluísse, Copérnico foi aquele que disse assim, olha, a Terra não é estática, ela gira em torno do Sol. Depois nós vemos aqui Galileu, Tycho Brahe, foram outros, Kepler, Newton. Então foram homens extraordinários, mas homens que, na verdade, não puderam alcançar o mistério da vida. Porque o mistério da vida não está na obra criadora, não está no universo. O mistério da vida está além. Então nós vemos aqui essa relação de filósofos. Newton, por exemplo, Newton foi um físico, foi um matemático, foi um gênio, nós podemos dizer. Estabeleceu, inclusive, as relações entre espaço e tempo, não no sentido como Einstein estabeleceu, mas no sentido de velocidade, de deslocamento, de distância. Então foi um filósofo também extraordinário. Mas nós vemos aqui que o único objetivo da filosofia, da ciência, era transcender, ou seja, alcançar a vida eterna, aquilo que o homem havia perdido. Então nós vemos aqui desde os mitos, aqui são datas aproximadas, 1500 anos antes de Cristo, os mitos vieram, eram aquelas imaginações fantasiosas do homem. Depois veio a filosofia cosmológica, iniciando lá com Tales de Mileto, uma chamada escola jônica. Então, os filósofos cosmológicos, eles entendiam que o homem era um ser a mais no universo, mostrava a pequenez do homem, como o homem era pequeno diante de todo o universo. E a contemplação era exatamente para o universo, conhecer o universo, os segredos do universo. Quando chega a um determinado momento, no ano 500 a.C., vem um filósofo chamado Protágoras, que ele muda esse paradigma. Então, ele coloca agora uma máxima dizendo assim, o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Então, todo o estudo filosófico se volta para o homem, era a filosofia antropológica, para procurar o quê? Procurar a vida eterna, dentro do homem, dentro da sua razão, dentro do seu entendimento. Então, observem que tudo isso vai caminhando até os nossos dias. Na Idade Média, o mundo viveu um tempo chamado Idade Negra. Por quê? Porque a teologia, resultado de uma sistematização da fé, ou seja, ela, usando as bases filosóficas, ela estabeleceu um sistema religioso. E esse sistema religioso, além de alijar o Espírito Santo das decisões, da orientação, ou seja, ela tomou para si exatamente aquilo que era a razão filosófica, ela estabeleceu um período de quase 1000 anos, em que houve densas trevas e o mundo passou. Depois, quando a filosofia moderna vem, eles vêm exatamente para combater essas trevas que estavam aqui na Idade Média. E veio então o iluminismo, julgar a luz, mas que luz era essa? Era a luz da razão. Ou seja, nada havia mudado. Aquilo que eram trevas eram por conta da razão. Mas a luz que veio aqui na filosofia moderna, iniciando lá no século XVII, com Descartes, veio trazer uma luz que não era uma luz que podia esclarecer o homem, nem alimentar a alma, a necessidade do homem. E nós chegamos até aqui, um momento em que nós estamos vivendo uma conjunção, um consórcio entre a filosofia e a teologia, que é uma ideologia de poder. O fato é que a transcendência à vida eterna, os filósofos não alcançaram, nem os teólogos alcançaram, e nem a razão do homem pôde alcançar também. Nós vemos que a filosofia, ela sempre, em todos os momentos, ela excluiu o Criador. Platão, por exemplo, ele entendia, acerca de um demiurgo. O demiurgo é uma inteligência superior que havia criado todas as coisas. A visão que os filósofos tinham, a maioria deles, era uma visão chamada deísta. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, eles viveram no século XV, século XVI, alguns do século XVII também. Eles criam nisso, eles criam uma mente superior que tudo criou, ou seja, criou tudo e foi embora, e deixou o homem à deriva. A visão era uma visão racionalista, uma visão em que somente pela razão podia-se alcançar a verdade
o conhecimento da existência de Deus. Então essa foi a jornada da filosofia, que continua, na verdade, até hoje. Então nós vemos aqui que quando Davi expressa, nesse texto que nós lemos, em Salmo 8, 3 e 4, ele faz uma colocação relativa a 2 pontos importantes para nós. Então ele diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste. Ele está falando de uma obra criadora, tudo aquilo que Deus criou. Mas ele continua, e aqui ele faz uma pergunta, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Então nós vemos aqui o primeiro ponto que Davi remete nessa colocação, ele fala da obra criadora. E ele diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então ele diz assim, é aquilo que eu vejo. E é exatamente isso, a obra criadora é aquilo que o olho viu. A palavra do Senhor nos diz assim, que as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, o poder de Deus, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que o homem fique indesculpável com relação a essa criação que foi feita pelo Senhor e que hoje tem sido combatida. Muitos dizem que a natureza se desenvolveu, a natureza criou as leis, essas leis que regem todo o universo. Mas a palavra do Senhor é clara. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus estava presente. E Ele é o que sustenta todas as coisas pela sua palavra, ou seja, Ele tanto cria quanto Ele sustenta. E a harmonia do universo está ligada exatamente a Ele, porque Ele criou. E aqui nós vemos que, para os filósofos, o mistério da vida estava aqui, em entender, em alcançar aquilo que era a obra criadora. Há uma citação muito interessante aqui desse cientista, Max Planck, viveu em 1858 a 1947. Ele foi o autor da teoria quântica. E ele diz assim, olha, a ciência é incapaz de resolver os últimos mistérios da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos parte da natureza. E, portanto, parte do mistério que tentamos resolver. O que ele está dizendo aqui é que é impossível o homem alcançar o mistério da sua existência, de uma vida que foi criada, porque ele é criatura. Ele é parte desse mistério. Segundo a ciência, o mistério da vida está relacionado àquilo que foi criado, mas o mistério da vida não está relacionado à obra criadora. E nós vemos aqui exatamente uma obra que Deus estabeleceu desde a eternidade, onde, na verdade, nela, aí sim, o mistério da vida está presente. Então, Davi diz assim, ó, que é o homem mortal. Ele se refere, então, à nossa temporalidade. O homem passa. Nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Mas que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. A Bíblia diz assim, ó, que as coisas que o olho não viu, porque a obra redentora é aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não podemos perceber com nossos sentidos, mas é fruto de uma experiência, de um mistério que se revela quando o Espírito Santo opera no coração do homem, e ele revela o mistério da vida. O mistério da vida é o Senhor Jesus, que morreu, mas que ressuscitou, que está vivo. E o testemunho dele é o espírito de profecia que está no nosso meio. E esse mistério está muito bem definido aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, Colossenses 1, 26, ele diz assim, olha, é um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, ou seja, os filósofos não puderam alcançar isso, os teólogos não puderam alcançar isso, a ciência não pôde alcançar isso. Esteve oculto em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Foi manifesto a quem? Foi manifesto à igreja. Foi manifesto àqueles que foram chamados, que alcançaram um dia uma experiência da grande salvação, que receberam o entendimento de um mistério. Nesse mistério está a vida. Então nós podemos aqui fazer uma síntese para que todos possam entender acerca da obra criadora
e da obra redentora. A obra criadora, o verso praticamente que define a criação de Deus, é o primeiro verso que está em Gênesis, no capítulo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aqui, que é Reshit, é um princípio relativo, porque Deus já existia, ou já existe, né? Deus é eterno. Antes que todas as coisas existissem, ele já estava presente. Então esse princípio aqui é um princípio relativo porque fala da criação, daquilo que Deus fez. Nessa obra criadora é a matéria, é aquilo que o olho viu, é aquilo que os nossos sentidos percebem, é aquilo que é concreto, é onde está a razão humana. E é uma obra em que ela tem um início e ela tem um fim. Lá no original hebraico, desse primeiro verso, diz assim: Bereshit bara Elohim. E o verbo bara, que é o verbo criar, é criar do nada para existir durante um determinado tempo. Ou seja, esta obra, ela vai ter um fim. A Bíblia diz assim: mas o dia do Senhor será como o ladrão de noite, em que os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo isso vai passar. Mas a obra redentora é diferente. A obra redentora, ela está balizada, é interessante, num verso que é espelho também, praticamente, de Gênesis 1, que é João 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse princípio aqui, no grego, é arché, é um princípio absoluto, não é um princípio relativo. É um princípio absoluto porque as coisas de Deus são absolutas, não são temporais, elas são eternas. E quando João escreve aqui, no princípio era o verbo, ele está falando exatamente da ação, da operação do Filho de Deus, porque Jesus é o verbo de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra que instrumentaliza toda a operação de Deus, o desejo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, antes de todas as coisas, Jesus já estava presente. E é por conta dele, por conta do Filho, unigênito do Pai, é que todas essas coisas foram feitas. Quando nós falamos, todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo verbo. Porque ele é um instrumento para a realização do poder de Deus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, a operação do Filho. Em todas as coisas, na obra criadora, mas na obra redentora, é algo muito importante para nós, porque, primeiro, ela fala de uma redenção, não fala de uma criação. Ela fala de uma redenção para aquilo que o homem havia perdido anteriormente. Ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria, ele perdeu a bênção, ele perdeu a segurança, ele perdeu tudo e veio a morte sobre ele. Mas na obra da redenção está a vida. A vida que os filósofos e teólogos sempre buscaram. Na obra de redenção está a felicidade. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, está escrito nos Salmos também. É nessa obra que nós vemos a substância, ou seja, não é matéria, mas é substância de Deus. É diferente. Nós vemos aquilo que é o abstrato, não é concreto, porque o concreto é aquilo que o olho viu, aquilo que o olho não viu. É uma obra que possui a essência. Que essência é essa? É a essência do poder de Deus na vida do homem. E essa obra, ela é de eternidade a eternidade, ou seja, ela não tem fim. Ela resgata o homem da criação para colocá-lo em uma outra posição, uma posição de salvação, uma posição de adoção, aguardando um dia especial, que é o dia da volta do Senhor Jesus, que é o arrebatamento da igreja. Então nós observamos que Davi, ele faz uma pergunta profética. A pergunta que ele faz, nessa segunda parte do texto, é que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. E nós vemos aqui, muito interessante, Deus podia ter esquecido do homem diante do seu pecado, diante daquilo que ele fez, da transgressão,
veio a morte. A morte veio como um juízo dentro da criação. Mas Deus não deixou o homem desamparado. Deus não se esqueceu do homem. Deus se lembrou do homem, e Ele se lembrou do homem antes que o homem pudesse ser formado. Aqui está a bênção da grande salvação, da grande operação de Deus quando Ele salva o homem, porque um projeto de salvação foi estabelecido desde a eternidade, e esse projeto está estabelecido no sangue. É o sangue do Cordeiro, é o sangue do Senhor Jesus. É aquele que, quando João Batista vê a Jesus, ele disse assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o mesmo Cordeiro, no sentido em figuras, daquele todos que haviam sido sacrificados no Velho Testamento para perdão dos pecados, mas agora é diferente. Agora nós temos um único Salvador, um único mediador, aquele que pode todas as coisas, aquele que intercede por nós ao Pai, aquele que tem o poder de nos abrir pelo seu sangue um novo e vivo caminho. Essa foi a lembrança do Senhor. Ele se lembrou de nós, enviou o seu Filho, o Verbo que se fez carne. Mas Davi ainda diz assim, olha, para que eu visites. E o Filho do Homem, para que eu visites. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai, Jesus pediu ao Pai, e ele testifica a presença e o visitar do Senhor Jesus na vida da igreja. Essa é a grande bênção. É o Espírito Santo que está sobre a vida da igreja, porque é Ele que nos faz lembrar de todas as palavras do Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso. É Ele que vai nos instruir no caminho, porque não podemos parar no caminho. O caminho é dinâmico, a salvação é dinâmica. É Ele que vai, um dia, realizar todo o propósito já determinado desde a eternidade. Há uma frase cravada, ou seja, registrada aqui na palavra, que os salvos nós vamos ouvir lá na eternidade. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, é um reino que foi preparado. E a visitação do Filho do Homem, da operação do Espírito Santo na nossa vida, é constante. E ela se refere exatamente a um preparo da igreja nessa última hora para o grande dia do Senhor. Será um dia maravilhoso para a igreja. Nós vamos estar com Ele na glória. Será um dia terrível para o mundo, porque entrará um sofrimento muito grande. A igreja infiel vai ficar. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. E nós queremos fechar aqui para dizer o seguinte: o Velho Testamento, ele se encerra com a vinda de Jesus como homem. Mas o Novo Testamento, ele vai se encerrar com o encontro da igreja fiel com Jesus glorificado. E essa é a grande bênção. Ninguém alcançou isso. Os filósofos, a ciência não vai alcançar. Os mistérios do universo não levam a uma transcendência à vida eterna. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E nós glorificamos ao Senhor por isso, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou em uma posição diferente para nós entendermos a grandeza, a beleza desse projeto e continuarmos firmes, caminhando na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, vamos glorificar o Senhor. Jesus, o mistério revelado, que alimenta minha alma. Ele é o meu tesouro, é a minha esperança. Este mistério este mistério, minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Jesus,
quer a ti se revelar, quer alimentar tua alma. Abra o teu coração e receba a salvação. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos orar nessa hora, vamos glorificar o Senhor. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós Te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito, pelo mistério que tem sido revelado aos nossos corações, pela Tua bênção, pela Tua graça e por tudo aquilo que Tu operaste durante este culto de adoração ao Teu nome. Pedimos que Tu recebas nosso louvor, a nossa glorificação na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. E dizemos ainda que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para todo sempre. Amém. O nosso culto está encerrado. Vai aparecer aí um QR Code para você que desejar um atendimento. Aqueles que estão no exterior poderão, pelo QR Code, poderão enviar a sua experiência. Também, se você quer enviar a sua experiência aqui, Brasil, há um QR Code também, para você clicar e ser direcionado a essa página. E aqueles que desejarem uma assistência por telefone, nós temos o canal 0800 707 3076, que também, você ligando, você terá um atendimento especial por um pastor. Me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus.